A garra afiada rasgou o ar úmido da noite, e o grito ecoou pelas ruas estreitas de Eldorá, uma cidade encravada nas colinas sombrias do interior de São Paulo, onde as luzes dos postes tremulavam como velas agonizantes. Victor correu, o coração martelando contra as costelas, enquanto o predador o perseguia pelas sombras das fachadas antigas, construídas com pedras que pareciam absorver a lua. Ele tropeçou em uma poça de chuva misturada a algo mais viscoso, o cheiro metálico de sangue invadindo suas narinas. Não era a primeira vez que fugia, mas dessa vez o caçador era diferente, mais veloz, mais impiedoso, como se a própria escuridão o impulsionasse. Ele se escondeu atrás de uma carroça abandonada no beco de Pedra Negra, um labirinto de vielas que serpenteava entre as casas coloniais restauradas e os prédios decadentes da era industrial. O fôlego de Victor saía em golfadas quentes, contrastando com o frio que subia do chão úmido. Ele era um neófito há apenas 6 meses, transformado em uma briga de bar nas periferias de Eldorá, onde os clãs disputavam territórios como lobos famintos. Seu criador o havia abandonado, deixando-o à mercê dos instintos que agora o dilaceravam por dentro. A sede que queimava a garganta como ácido, o medo de se tornar o monstro que caçava. Um rosnado baixo veio da escuridão, e Victor apertou os olhos tentando discernir a silhueta. O caçador emergiu das sombras, alto e esguio, com olhos que brilhavam como brasas em um rosto pálido marcado por cicatrizes antigas. "Você cheira a fraqueza", murmurou o homem, sua voz um sussurro rouco que ecoava nas paredes úmidas. Ele era de um clã rival, os Senhores da Noite, que controlavam as minas abandonadas nas montanhas ao redor de Eldorá, extraindo não ouro, mas sangue de trabalhadores noturnos desprevenidos. Victor se ergueu, as presas se alongando involuntariamente, um instinto primal que ele ainda lutava para controlar. "Eu não pedi por isso", cuspiu, mas sua voz tremia. O caçador riu, um som seco como folhas mortas, e avançou. A luta foi brutal e curta. Garras se chocaram contra unhas, dentes rasgaram carne, e o ar se encheu do som de ossos estalando. Victor conseguiu derrubá-lo com um golpe desesperado, cravando as presas no pescoço do inimigo. O sangue jorrou quente e doce, aliviando a sede por um instante, mas o peso da culpa o sufocou imediatamente. Ele se afastou, ofegante, deixando o corpo inerte no beco. Limpando o sangue dos lábios, Victor seguiu cambaleando pelas ruas que levavam ao centro de Eldorá, onde a praça principal, com sua fonte centenária, servia de ponto de encontro para os noturnos. A cidade era um caldeirão de segredos. De dia, um lugar pacato com feiras de artesanato e igrejas barrocas. À noite, um território disputado por clãs vampíricos que se infiltravam nas sombras das fábricas têxteis abandonadas e nos túneis subterrâneos das antigas linhas de trem. Ele precisava de refúgio, de respostas. Seu clã, os Guardiões do Crepúsculo, era fraco, liderado por um ancião chamado Elias, que vivia em uma mansão isolada nas colinas de Véspera, um distrito arborizado, onde as árvores antigas pareciam sussurrar segredos ancestrais. Ao chegar à praça, Victor avistou o grupo reunido sob o dossel de uma figueira imensa, cujos galhos se entrelaçavam como veias expostas. Elias estava lá, alto e imponente, com cabelos grisalhos que contrastavam com a pele imortalmente jovem. Ao seu lado, outros membros do clã. Lena, uma mulher de olhos afiados que havia sido transformada durante a ditadura, carregando cicatrizes de interrogatórios que ainda doíam em sua alma. E Marco, o brutamontes leal, cuja transformação o salvara de uma overdose nas ruas de Eldorá anos atrás. "Você fede a morte fresca", disse Elias, sem erguer os olhos do cálice que segurava, um copo de cristal antigo, preenchido com sangue aquecido de doadores voluntários, uma prática que o clã adotava para manter a sanidade. Victor se aproximou, exausto, e relatou o ataque, as palavras saindo em um jorro confuso. O grupo murmurou, tenso. Os Senhores da Noite estavam expandindo, invadindo territórios como os vales de Sombral, onde rios subterrâneos corriam frios e escuros, ideais para emboscadas. Elias ergueu o cálice para brindar, um ritual que selava alianças noturnas. "Beba, Victor. Fortaleça-se." Mas antes que ele pudesse tocar o copo, uma figura surgiu das sombras da praça, movendo-se com uma graça sobrenatural que fez o ar gelar. Era ela,
Uma mulher de pele translúcida, cabelos negros como a meia-noite caindo em cascata, olhos que pareciam poços sem fundo. Ninguém a viu chegar. Ela simplesmente estava lá, como se a noite a tivesse parido. Sem uma palavra, ela estendeu a mão e roçou o cálice de Elias. O cristal tremeu e então, em um instante, evaporou. Não se quebrou, não derreteu, mas desapareceu como névoa ao vento, deixando apenas um resíduo úmido no ar. O sangue dentro dele se dissipou, deixando um cheiro acre de ozônio e antiguidade. O clã recuou, instintos gritando perigo. Elias, pela primeira vez em séculos, empalideceu ainda mais, seus olhos se arregalando em reconhecimento. Ela é antiga, sussurrou o rei. Pois Elias era o rei não coroado dos guardiões, o patriarca que unira o clã contra as hordas rivais. Sua voz carregava um tom de reverência misturada a terror, ecoando na praça vazia. A mulher não sorriu, apenas observou Victor, como se o visse pela primeira vez, e o peso de seu olhar o fez sentir exposto, como se ela pudesse ler as veias pulsantes sob sua pele. Quem era ela? Uma lenda viva, saída dos mitos que os anciãos contavam em sussurros nas noites de lua cheia. Eldorá, com suas colinas enevoadas e ruas que pareciam labirintos de memórias esquecidas, de repente se sentiu pequena demais para conter o que ela representava. Victor sentiu a sede retornar, não por sangue, mas por respostas, e o medo de que tocar nela pudesse evaporar não apenas um cálice, mas toda a frágil ilusão de controle que ele ainda mantinha sobre sua nova existência. A mulher se virou, desaparecendo nas sombras da figueira, deixando o clã em silêncio atordoado. Elias apertou o punho vazio onde o cálice estivera. Ela veio por um motivo, murmurou, e isso muda tudo. Victor sabia que a caçada agora era dupla, contra os rivais que o perseguiam e contra os segredos que essa antiga despertava, ameaçando desfazer as alianças frágeis que mantinham os guardiões unidos nas noites impiedosas de Eldorá. Victor tropeçou nas raízes expostas da figueira, o coração ainda acelerado pelo encontro na praça. A noite de Eldorá se fechava ao seu redor como uma mortalha. O vento frio das colinas de véspera, carregando o eco distante de sirenes da polícia humana, alheia aos horrores que se desenrolavam nas sombras. Ele seguiu o rastro dela, não um cheiro, mas uma sensação, como um formigamento na pele que o puxava para as profundezas da cidade. Os guardiões do crepúsculo se dispersaram em silêncio, ordens sussurradas de Elias ecoando em suas mentes. Vigiem os limites, reforcem as sentinelas nos túneis de ferro velho. Mas Victor não conseguia obedecer. Aquela mulher o havia marcado, não com garras ou presas, mas com um olhar que desenterrava os medos mais profundos de sua transformação. Ele desceu as escadarias íngremes que levavam aos distritos inferiores de Eldorá, onde as ruas se estreitavam em becos labirínticos, ladeados por casarões coloniais, cujas janelas vazias observavam como olhos acusadores. O ar ali era mais denso, impregnado do odor de mofo e ferro enferrujado das antigas fundições que outrora forjavam ferramentas para os cafezais das redondezas. Victor sentia a sede pulsar novamente, um lembrete cruel de sua fraqueza como neófito. 6 meses não eram nada para um ser imortal. Ele ainda sonhava com o sol, com o calor da vida humana que abandonara em uma viela escura perto da rodoviária. Um ruído baixo o fez parar, o arrastar de pés sobre o cascalho úmido. Ele se encostou à parede de pedra fria, as presas se retraindo instintivamente. Do escuro emergiu Lena, sua silhueta esguia se movendo com a precisão de quem sobrevivera a torturas que deixavam marcas invisíveis. Seus olhos, afiados como lâminas, o mediram de cima a baixo. O que você pensa que está fazendo, garoto? Elias mandou todos para os postos. Os senhores da noite sentem fraqueza como tubarões farejam sangue. Victor engoliu em seco, o gosto residual do caçador morto ainda na língua. Ela, aquela mulher. Eu preciso saber quem é. O que ela fez com o cálice de Elias não foi normal, nem para nós. Lena bufou, um som amargo que ecoou nas paredes. Ela se aproximou, o rosto marcado por linhas finas que não envelheciam, mas carregavam o peso de décadas de paranoia. Transformada nos porões da ditadura, Lena via inimigos em cada sombra. Sua lealdade ao clã era feroz,
mas tingida de desconfiança. Antiga, é o que Elias disse. E você, um novato que mal controla a própria sede, acha que pode caçá-la? Ela não é uma de nós, Victor. É algo mais velho que Eldorá, mais antigo que as minas de Sombral. Eles prosseguiram juntos, relutantes aliados na escuridão. Os becos davam lugar aos túneis subterrâneos, acessados por uma grade enferrujada perto da antiga estação de trem. Agora, um esqueleto de trilhos cobertos de era. O subsolo de Eldorá era um mundo à parte. Corredores úmidos escavados durante a febre do café. Agora lar de ratos e ecos de sussurros vampíricos. A umidade grudava na pele de Victor como uma segunda camada, e o som de água pingando ritmava seus passos. Lena falava em voz baixa, sua história se entrelaçando com a do clã. As antigas não se misturam. Elas são lendas que os anciãos contam para assustar os neófitos. Dizem que vivem nas profundezas de Véspera, em cavernas onde o sangue dos rios subterrâneos flui eterno. Toque nelas e você evapora. Não o corpo, mas a essência. Elias a reconheceu. Ele viu algo em seus olhos que o abalou. Victor sentiu um calafrio subir pela espinha. Sua própria transformação fora acidental. Um beijo de morte em uma briga por território nas periferias, onde os clãs se digladiavam por acesso aos bares noturnos e aos caminhoneiros que paravam nas estradas. Ele lutava contra o instinto predatório que o fazia ansiar por caçadas solitárias, mas o clã o ancorava ou tentava. Por que ela apareceu agora? Com os senhores da noite invadindo? Lena parou, farejando o ar. Talvez ela sinta a guerra se aproximando, ou talvez você a atraia, Victor. Seu sangue ainda cheira a humano demais. Um rugido ecoou pelos túneis, seguido de passos pesados. Eles se agacharam atrás de uma pilha de entulhos, o coração de Victor martelando como um tambor de guerra. 3 figuras emergiram da escuridão. Senhores da noite, seus corpos marcados por tatuagens tribais que simulavam veias pulsantes, olhos injetados de fúria. O líder, um homem corpulento com presas proeminentes, farejou o ar. O neófito e a traidora. Elias os mandou para cá para morrerem. A emboscada foi imediata. Garras cortaram o ar. Lena atacou primeiro, suas unhas rasgando o ombro do líder em um jorro de sangue negro. Victor se lançou contra o segundo, o instinto tomando conta. Seus dentes se cravaram na carne do inimigo, o gosto metálico explodindo em sua boca como uma droga viciante. Ele odiava isso, a euforia selvagem que apagava o remorso, mas era o que o mantinha vivo. O túnel se encheu de grunhidos e o cheiro acre de suor e sangue misturado à umidade. Lena derrubou o terceiro com um golpe preciso na traqueia, mas o líder a acertou nas costelas, jogando-a contra a parede com um estalo audível. Victor rosnou, liberando sua presa e saltando sobre o agressor. Eles rolaram pelo chão enlameado, garras se chocando, até que Victor cravou as presas na jugular exposta. O sangue jorrou, quente e vital, e o corpo do Senhor da Noite amoleceu. Ofegantes, eles se ergueram. Lena pressionou a mão no ferimento, o sangue escorrendo entre os dedos. Você luta bem para um novato, mas isso só vai piorar. Os senhores sabem que estamos fracos. Victor limpou a boca, o peso da matança se instalando como chumbo em seu estômago. Eles saíram dos túneis para a borda de Véspera, onde as colinas se erguiam como sentinelas silenciosas, cobertas de névoa que engolia as luzes distantes de Eldorá. Ali, sob o dossel de árvores centenárias cujos troncos retorcidos pareciam veias expostas, eles avistaram uma silhueta imóvel. Ela. A mulher antiga esperava imóvel como uma estátua de mármore, os cabelos negros se fundindo à noite. Seus olhos se fixaram em Victor, e pela primeira vez ele sentiu não medo, mas uma conexão proibida, como se ela visse o humano que ele fora, o perdido nas ruas de São Paulo interiorano. Você me seguiu, disse ela, a voz um sussurro que cortava o vento como uma lâmina fria. Não era uma pergunta. Lena rosnou, posicionando-se à frente de Victor. O que você quer com o clã? Por que evaporou o cálice do rei? A mulher inclinou a cabeça, um gesto quase humano. O cálice era um laço. Eu quebro laços fracos. Elias sabe por quê. A guerra vem, e os guardiões precisam de sangue puro, não de rituais vazios. Seus olhos se voltaram para Victor novamente. Você é o neófito que matou um dos meus sentinelas no beco.
Seu instinto é forte, mas sua alma ainda grita por luz. Victor deu um passo à frente, ignorando o aviso de Lena. Quem é você? Por que eu? Ela sorriu pela primeira vez, um gesto que não aquecia, mas gelava. Eu sou Elara, nascida nas sombras das primeiras noites de Eldorá, quando as colinas ainda sangravam dos pioneiros. E você carrega um sangue que pode unir ou destruir. Antes que ele pudesse responder, ela se dissolveu na névoa, deixando apenas o eco de sua presença, um frio que se infiltrava nos ossos. Lena agarrou o braço de Victor, os olhos flamejantes. Idiota! Você a deixou falar. Agora os senhores vão nos caçar com mais fúria. Mas Victor sentia o conflito se agitar dentro dele. A lealdade ao clã contra o chamado daquela antiga, cujos segredos prometiam respostas para a besta que ele se tornara. Nas colinas de véspera, a noite se adensava, e a caçada verdadeira mal começara. Victor correu pelas trilhas sinuosas de véspera, o solo úmido das colinas sugando suas botas como se quisesse prendê-lo à terra. A névoa se enrolava ao seu redor, densa e pegajosa, carregando o cheiro de folhas apodrecidas e terra revirada pelas raízes antigas. Lena seguia logo atrás, sua respiração ofegante ecoando como um aviso urgente. Pare de sonhar acordado, Victor. Ela te enfeitiçou com palavras, mas é veneno puro. Elias vai arrancar sua cabeça se souber que você a confrontou. Ele não respondeu. O eco da voz de Elara ainda vibrava em seus ossos, um chamado que o instinto vampírico amplificava como um rugido distante. Eles emergiram das árvores para o planalto de Eldorá, onde as luzes tremeluzentes dos postes cortavam a escuridão como lâminas hesitantes. A mansão de Elias se erguia à frente, uma construção imponente de pedra escura nas bordas de véspera, com torres que pareciam garras apontadas para o céu nublado. Construída no século XIX por barões do café que desapareceram misteriosamente, o lugar agora servia de fortaleza para os guardiões, seus salões ecoando com segredos de noites passadas. Victor sentia o peso da lealdade ao clã como correntes frias em torno do pescoço. 6 meses como neófito o tornavam um elo fraco, sempre questionado, sempre vigiado. Ao cruzarem o portão de ferro forjado, adornado com vinhas que pareciam veias pulsantes, Marco os interceptou. O brutamontes bloqueava o caminho, seus músculos tensos sob a camisa rasgada, olhos estreitados em suspeita. Onde diabos vocês estavam? Os sentinelas nos túneis mandaram recado. Mais senhores da noite se infiltrando pelos vales de Sombral. Elias está furioso com o cálice. E com você, Victor, por atrair encrenca. Lena empurrou Marco de lado, sua ferida nas costelas latejando, mas ela mascarava a dor com um rosnado. Diga ao rei que voltamos inteiros e que a antiga nos encontrou. Ela se chama Elara. O nome pairou no ar como fumaça tóxica. Marco recuou um passo, o rosto endurecendo. Transformado de um viciado nas ruas periféricas de Eldorá, ele devia sua segunda chance ao clã, e sua gratidão se manifestava em fúria cega contra ameaças externas. Elara, aquela lenda morta, vocês estão loucos, entrem antes que eu chame os outros. Eles adentraram o salão principal, onde velas tremulavam em candelabros de bronze, projetando sombras dançantes nas paredes cobertas de tapeçarias desbotadas, tecidas com motivos de caçadas noturnas que ecoavam as origens rurais da região. Elias os esperava no centro, de pé junto à lareira crepitante, que não aquecia seus corpos frios, mas simulava o conforto humano que todos ansiavam. Seu rosto, eternamente jovem apesar dos séculos, estava marcado por linhas de tensão profunda. Ao lado dele, outros guardiões se reuniam, sentinelas com cicatrizes frescas das patrulhas, seus olhos injetados pela sede contida. Relatem, ordenou Elias, a voz grave como o trovejar distante nas colinas. Victor hesitou, mas Lena falou primeiro, descrevendo o confronto nos túneis, o sangue derramado e o encontro com Elara. As palavras dela cortavam o ar, e o clã murmurou, um coro de inquietação que enchia o salão como névoa. Elias se aproximou de Victor, os olhos perfurando como presas. Você a deixou falar. Por quê? Seu sangue ainda é cru, neófito. Ele atrai o que não deve. Victor ergueu o queixo, sentindo o conflito interno se agitar. A besta dentro dele, rugindo por independência.
o homem remanescente suplicando por pertencimento. Ela disse que quebra laços fracos, que a guerra vem, e que meu sangue pode unir ou destruir. Eu sinto uma conexão, como se ela soubesse o que eu passei nas ruas antes da transformação. Um silêncio pesado caiu. Lena trocou um olhar com Marco, que cerrava os punhos. Elias riu, um som seco e amargo. Conexão? Tolice de novato. Elara é uma relíquia das primeiras noites, quando Eldorá era só mata e rios de sangue dos bandeirantes. Ela não une, ela devora. Seu cálice evaporou porque ela sente a fraqueza no clã e em você. Antes que Victor pudesse rebater, um estrondo sacudiu as portas da mansão. Gritos ecoaram do pátio. Invasão, senhores da noite! O clã se mobilizou em instinto puro, presas se alongando, garras se estendendo. Elias deu o sinal, e eles saíram para a noite, o ar frio de véspera chicoteando seus rostos. Os rivais surgiam das sombras das árvores, uma dúzia deles, liderados por um vampiro alto e magro, que Victor reconheceu do beco inicial, um tenente dos senhores, com olhos que brilhavam de ódio. O neófito que matou nosso irmão. Elias, seu reinado acaba esta noite. Os vales de Sombral são nossos, e sua antiga não vai salvá-los. A batalha explodiu como uma tempestade. Corpos colidindo no gramado úmido, garras rasgando carne, dentes cravando em gargantas expostas. Victor se viu no centro, instintos o impulsionando contra dois atacantes. Ele derrubou o primeiro com um golpe no joelho, sentindo o osso estalar sob suas unhas, então cravou as presas no segundo, o sangue jorrando quente e salgado, misturado ao suor da luta. O gosto o inebriava, apagando o remorso por um instante de fúria primal. Ao seu lado, Lena lutava com ferocidade, suas cicatrizes da ditadura se reabrindo em fúria, derrubando um rival com um chute que ecoou como um tiro. Elias era uma visão de poder antigo. Ele girava como um redemoinho, suas garras traçando arcos precisos que deixavam trilhas de sangue negro no ar. Mas os senhores eram muitos, e um deles acertou Marco nas costas, jogando-o contra uma árvore com um baque surdo. Victor rosnou, abandonando sua presa para ajudar, mas uma figura se interpôs. O tenente, com um sorriso sádico. Você cheira a ela agora. Elara te marcou para nós. Eles se chocaram, rolando pelo chão enlameado, o cheiro de terra e sangue se misturando ao vento gélido. Victor sentiu a fraqueza de sua juventude. O tenente era mais forte, suas garras cortando seu ombro em um jorro ardente. De repente, um frio sobrenatural invadiu o pátio. A névoa se adensou, e Elara surgiu no limiar das árvores, imóvel, os olhos fixos no caos. Não atacou, apenas observou, e os senhores hesitaram, instintos ancestrais gritando perigo. O tenente se ergueu, rosnando para ela. Fique fora disso, relíquia. Isso é guerra de clãs. Mas Elara ergueu a mão e o ar ao redor do tenente tremeu. Não magia, mas uma presença opressora, como o peso de séculos esmagando o ar. Ele cambaleou, tossindo sangue, e Victor aproveitou, cravando as presas em sua nuca. O corpo amoleceu, e os rivais restantes recuaram, desaparecendo na névoa como fantasmas. O clã se reagrupou, ofegante, corpos caídos espalhados pelo gramado. Elias se aproximou de Elara, os olhos flamejantes de uma mistura de gratidão e suspeita. Você interferiu, por quê? Ela o encarou, a voz um sussurro que cortava o silêncio pós-batalha. Porque o neófito é chave. Seu sangue carrega traços dos primeiros, puro, não diluído pelas noites de Eldorá. Os senhores vão voltar mais fortes. Unam-se a mim ou evaporem como meu toque. Victor sentiu o olhar dela sobre si, uma conexão que o aterrorizava e atraía, dividindo sua lealdade como uma lâmina afiada. Lena agarrou seu braço, sussurrando, não caia nisso. Ela destrói tudo. Mas enquanto Elara se fundia à névoa novamente, Victor soube que o conflito dentro dele se intensificava. O clã como âncora, Elara como abismo. Nas colinas de véspera, a noite sussurrava promessas de traições maiores, e a guerra dos clãs mal começara a sangrar de verdade. O silêncio pós-batalha pairava pesado no pátio da mansão, quebrado apenas pelo gotejar de sangue no gramado encharcado. Victor se ergueu devagar, o ombro lacerado latejando com um fogo que se espalhava como veneno pelas veias.
o gosto residual do tenente ainda grudado na língua, amargo, como arrependimento misturado à vitória. Os guardiões se moviam entre os corpos caídos, arrastando os rivais inertes para as sombras das árvores de véspera, onde a névoa os engoliria até o amanhecer. Elias se agachou ao lado de Marco, que gemia com as costas rasgadas, o brutamontes pressionando a ferida com mãos trêmulas. Segure firme, irmão. Não vamos perder você para esses cães. Lena se aproximou de Victor, os olhos estreitados em fúria contida, sua própria costela estalando a cada respiração. Você a chamou sem palavras. Eu vi. Esse laço que ela menciona vai nos afundar todos. Ele desviou o olhar, sentindo o peso da acusação como garras invisíveis. A conexão com Elara não era desejo ou medo. Era algo primal, como se o sangue em suas veias reconhecesse o dela, ecoando das origens que ele mal compreendia. Transformado em uma viela fedorenta de Eldorá, ele carregava memórias de noites humanas nas periferias, onde o crime e a sobrevivência se misturavam como fumaça de cigarro barato. Agora isso o tornava alvo, ou salvador, dependendo de quem perguntasse. Elias se ergueu, limpando as garras ensanguentadas na capa escura que usava como manto. Seus olhos, profundos como poços de sombral, varreram o grupo reunido, sentinelas ofegantes, rostos pálidos marcados por cortes que cicatrizariam ao anoitecer, mas deixariam cicatrizes na alma. Voltem para dentro. A névoa esconde nossos rastros, mas os senhores vão lamber as feridas e voltar. Elara interferiu, mas não por lealdade. Ela quebra o que acha fraco. E nós estamos fracos. O clã murmurou em concordância, mas Victor sentiu o dissenso se agitar, como um veneno lento. Ele seguiu os outros para o salão, o ar dentro da mansão carregado de cheiro de madeira úmida e ferro quente da lareira, que crepitava inutilmente contra o frio eterno de seus corpos. No centro do salão, sob o teto abobadado cujas vigas expostas pareciam costelas de um gigante adormecido, Elias convocou o conselho informal. Cadeiras antigas de carvalho rangiam sob o peso dos guardiões, e um mapa improvisado, rabiscado em pergaminho amarelado com linhas que traçavam os territórios de Eldorá, foi estendido sobre a mesa. Véspera marcava o coração deles, com seus vales arborizados e colinas que subiam como ondas congeladas. Sombral, ao sul, era o flanco vulnerável, com rios subterrâneos que os rivais usavam para emboscadas. Os senhores controlam as minas agora, disse Elias, traçando um dedo ossudo sobre o papel. Eles sugam sangue dos operários noturnos, fortalecendo-se enquanto nós nos contentamos com doadores. Elara vê isso como fraqueza, mas aliar-se a ela é convidar o abismo. Marco, enfaixado às pressas por uma sentinela, grunhiu da cadeira. Ela nos salvou esta noite. Talvez o rei deva ouvir. Meu sangue ainda ferve com o toque dela no ar. Não foi truque, foi poder antigo. Lena bufou, cruzando os braços sobre o peito machucado. Poder que evapora laços. Eu vi o que antigas como ela fazem. Isolam, dividem. Na ditadura eu sobrevivi a divisões assim. Não vamos repetir. Seus olhos se voltaram para Victor, acusadores. Ele se mexeu na cadeira, o ferimento no ombro pulsando em sincronia com sua inquietação. Ela falou do meu sangue, puro, dos primeiros. O que isso significa? Meu criador era um andarilho das estradas. Veio do litoral, mas eu sinto, como se ela me conhecesse de antes. Elias se inclinou para a frente, o rosto iluminado pelas chamas dançantes, sombras jogando sulcos profundos em sua pele imortal. Seu sangue é anomalia, neófito. Raro, não diluído pelas gerações de fome em Eldorá. Os primeiros, aqueles que nasceram das sombras das matas virgens, antes das fazendas e das cidades, carregavam traços que nos fazem mais fortes. Sede controlada, feridas que fecham como névoa. Mas Elara não quer unir. Ela quer reinar sozinha. Eu a conheci há séculos nas cavernas de Véspera Profunda, onde os rios cantam hinos de sangue. Ela evaporou meu cálice para quebrar o ritual, o laço que nos une como família. Sem ele, somos presas fáceis. Victor sentiu o conflito se retorcer dentro dele, uma besta interna rosnando contra as correntes da lealdade. Ele ansiava pela estabilidade do clã, pela âncora que o impedia de se perder em caçadas solitárias pelas ruas de Eldorá, onde o cheiro de humanos suados o tentava como um vício.
Mas Elara prometia respostas. Por que sua transformação fora tão violenta? Por que os sonhos com o sol ainda o atormentavam? Por que os senhores o caçavam como se ele fosse troféu? E se ela estiver certa? A guerra vem, e estamos sangrando territórios. Os vales de Sombral caem porque hesitamos. Um estrondo na porta os interrompeu. Um sentinela irrompeu, ofegante, o rosto salpicado de lama e sangue fresco. Rei, patrulha no limite de véspera. Mais senhores, mas não atacam. Deixaram uma mensagem, um corpo, com as veias esvaziadas e um bilhete cravado no peito. O neófito ou a antiga. Escolham, ou Eldorá bebe o sangue de todos. O salão explodiu em rosnados, punhos batendo na mesa. Elias se ergueu, os olhos flamejando. Eles nos forçam a uma escolha. Victor, você é o pivô. Fale com ela. Descubra o que quer de verdade. Mas volte, ou o clã te caçará como traidor. Victor assentiu. O coração, ou o que restava dele, martelando com urgência. Ele saiu para a noite, a névoa de véspera o envolvendo como um abraço gelado, as colinas sussurrando segredos através das árvores retorcidas. Desceu trilhas íngremes que levavam às profundezas, onde as cavernas se abriam como bocas famintas, o ar úmido carregado de eco de água correndo subterrânea. O formigamento na pele retornou, guiando-o como instinto. Ele encontrou Elara em uma câmara natural, iluminada por bioluminescência fraca de fungos nas paredes rochosas, o lugar cheirando a terra antiga e algo metálico, como sangue coagulado há eras. Ela estava de pé junto a um riacho subterrâneo, cujas águas frias refletiam sua silhueta etérea. Você veio sozinho. O clã te manda como isca? Sua voz era um fio de seda rasgada, cortando o silêncio. Victor se aproximou, as presas se alongando involuntariamente pela proximidade. Eles temem você. Eu também. Mas preciso saber. Meu sangue, por quê? Eu era só um cara das ruas lutando por migalhas em Eldorá. Elara se virou, os olhos poços de escuridão que pareciam sugar a luz fraca. Seu sangue carrega ecos dos pioneiros, aqueles que beberam das veias das matas, antes da lei dos clãs. Não diluído como o de Elias, enfraquecido por rituais. Eu posso purificá-lo, Victor, fazer de você o que os senhores temem, um laço que une, não divide. Ele sentiu o puxão, uma fome não por sangue, mas por pertencimento verdadeiro. Mas o aviso de Lena ecoava. Veneno. E o clã? Você os evaporaria como o cálice? Ela estendeu a mão, parando a centímetros de seu peito, o ar entre eles tremendo com frio opressivo. Só o fraco evapora. Junte-se a mim e Eldorá será nossa, sem reis falsos, sem guerras vazias. Antes que ele pudesse responder, um rugido ecoou da entrada da caverna. Lena e Marco, garras à mostra, olhos injetados de traição. Afaste-se dela, Victor. É uma armadilha. O ar se encheu de tensão, garras se chocando contra a pedra, e Victor soube que a escolha o rasgaria ao meio. A caverna de véspera, com suas paredes úmidas e ecos ancestrais, testemunhava o nascimento de uma fenda no clã, e o sangue que logo mancharia suas águas frias. As garras de Lena cortaram o ar úmido da caverna, um silvo agudo ecoando contra as paredes rochosas que pareciam pulsar com a umidade fria. Victor se jogou para o lado, o instinto o salvando por um triz do golpe que ela mirava em Elara, mas que quase o acertou no processo. Traidores! Rosnou Lena, os olhos flamejando com a fúria de quem via laços se desfazendo como tecido podre. Marco avançou logo atrás, seu corpo maciço bloqueando a saída estreita, os punhos cerrados como martelos prontos para esmagar. O riacho subterrâneo gorgolejava ao fundo, suas águas escuras refletindo as silhuetas distorcidas, o cheiro metálico de sangue antigo misturando-se ao mofo que grudava na pele de todos. Elara não recuou, permaneceu imóvel, os cabelos negros se agitando levemente com a corrente de ar frio que invadia a câmara. Seus olhos, poços de escuridão profunda, fixaram-se em Victor, ignorando os intrusos como se fossem meras sombras passageiras. Eles vieram por você, neófito. O clã sempre caça o que não controla. Sua voz era um sussurro gelado, cortando o caos como uma lâmina fina, sem esforço, sem medo. Victor sentiu o puxão em seu peito, o sangue correndo mais rápido nas veias frias, um conflito que o dilacerava.
A lealdade aos guardiões, forjada em batalhas sangrentas nas ruas de Eldorá, contra o chamado primal que Elara despertava, como se ela fosse a raiz de sua maldição. Saia daí, Victor. Ela te usa como isca para os senhores, gritou Marco, sua voz ecoando rouca, carregada do sotaque grosso das periferias onde crescera antes da transformação. Ele se lançou contra Elara, garras estendidas, mas ela se moveu com uma fluidez sobrenatural, não rápida como um borrão, mas precisa, como se o ar se dobrasse ao seu redor. Sua mão roçou o braço dele, e Marco cambaleou, um gemido gutural escapando de sua garganta, enquanto a pele no local empalidecia, enrijecendo como se o sangue dentro evaporasse em névoa fina. Não era dor imediata, era um vazio lento, como se a essência vital fosse sugada para o nada. Ele caiu de joelhos ofegante, os olhos arregalados em terror puro. O que você fez? Lena atacou então, feroz como nas noites da ditadura, quando escapara de celas úmidas, cheias de sussurros de traição. Suas unhas rasgaram o ar, mirando o pescoço de Elara, mas a antiga se esquivou com um giro elegante, o vestido escuro se fundindo às sombras das paredes cobertas de fungos luminescentes. Vocês são ecos de Elias, fracos, presos a rituais que diluem o sangue, murmurou Elara, sua voz carregando um tom de pena antiga, como se falasse de crianças perdidas nas colinas de véspera. Lena não parou. Ela cravou as presas no ombro de Elara, o som de carne rasgando ecoando na câmara. Mas o sangue que jorrou não era vermelho vivo. Era espesso, quase negro, com um cheiro acre que queimava as narinas de Victor, como ferro enferrujado misturado à terra virgem. Victor rosnou, o instinto o impulsionando para a frente. Ele agarrou Lena pelos ombros, arrancando-a de Elara com força bruta, sentindo os ossos dela rangerem sob seus dedos. Pare! Isso não é ela o problema. São os senhores que nos caçam. Mas suas palavras saíram fracas, traídas pelo tremor em sua voz. Lena se virou contra ele, os olhos injetados de fúria e dor, a ferida em sua costela reabrindo com o esforço. Você a defende? Depois de tudo, seu sangue puro é veneno para nós, Victor. Elias avisou. Ela o acertou no peito, um soco que o jogou contra a parede úmida, o impacto fazendo pedras soltas choverem como lágrimas frias. O riacho próximo salpicou, suas águas frias lambendo seus pés, um lembrete gélido de quão profundo eles estavam nas entranhas de véspera. Elara observava, sem interferir, os lábios curvados em um sorriso que não chegava aos olhos. Veja, neófito, o clã se devora por dentro. Seu sangue pode purificar isso, unir os fortes, evaporar os fracos. Marco se ergueu devagar, o braço afetado pendendo inútil, a pele ali cinzenta e sem vida, como se o toque dela tivesse roubado não só o calor, mas a vitalidade vampírica. Ele rosnou para Victor, a lealdão ao clã transformando-se em ódio cru. Você nos traiu. Eu te salvei nas ruas, e agora isso? Ele avançou, mas um tremor sacudiu a caverna. Não de magia, mas de passos pesados ecoando da entrada. Vozes roucas, rosnados familiares. Os senhores da noite haviam rastreado o rastro de sangue, atraídos pelo caos como predadores farejando fraqueza. O primeiro deles irrompeu na câmara, alto e marcado por cicatrizes das minas de sombral, presas à mostra em um sorriso sádico. O neófito e a relíquia. Perfeito banquete. Mais surgiram atrás, 5 ao todo, seus corpos fedendo a suor de operários e sangue fresco das emboscadas nos vales. A luta explodiu em um frenesi. Lena se jogou contra o líder, garras se chocando em faíscas contra unhas afiadas, o som de carne rasgando, preenchendo o ar úmido. Marco, apesar do braço inútil, derrubou um segundo com um tackle brutal, seus dentes cravando na garganta exposta. O sangue jorrando em um arco quente que salpicou as paredes luminescentes. Victor se viu no meio, instintos o guiando contra 2 atacantes. Ele evadiu uma garra que cortou o ar perto de seu rosto, contra-atacando com um golpe no joelho que estalou como galho seco, então cravou as presas no pescoço do outro, o gosto metálico explodindo em sua boca como uma onda de euforia selvagem. Elara não lutava, movia-se entre os combatentes como uma sombra viva, seu toque roçando os senhores que se aproximavam dela.
Um deles gritou ao senti-la, o corpo convulsionando enquanto o sangue em suas veias parecia ferver e sumir, deixando-o seco e inerte no chão enlameado. Vocês bebem o impuro das minas, fracos para a noite verdadeira, sussurrou ela, a voz ecoando sobre os grunhidos e o cheiro acre de suor e vísceras. Mas os rivais eram implacáveis. O líder acertou Lena nas costas, jogando-a contra o riacho, onde ela afundou parcialmente, a água fria misturando-se ao seu sangue. Victor rosnou, abandonando sua presa para ajudá-la, mas um terceiro senhor o interceptou, garras rasgando seu flanco em um jorro ardente que o fez uivar de dor. No caos, Victor travou olhos com Elara. Não gratidão, mas uma revelação crua. Ela não salvava, testava. Seu sangue pulsava, chamando-o para algo além do clã. Mas o peso de Lena emergindo do riacho, tossindo água e ódio, o ancorou. Victor, não a deixe vencer, murmurou ela, antes de se lançar novamente na briga. Marco derrubou outro rival, mas caiu exausto, o braço afetado o traindo. Os senhores recuaram aos poucos, carregando os feridos para as sombras da entrada, o líder cuspindo uma promessa. Isso não acaba, neófito. Seu sangue será nosso troféu nas minas. A caverna ficou em silêncio quebrado, apenas pelo gotejar da água e os gemidos dos sobreviventes. Elara se aproximou de Victor, estendendo a mão mais uma vez, o ar tremendo com frio opressivo. Agora você vê. O clã sangra por laços falsos. Junte-se a mim, purifique Eldorá. Mas Victor recuou, ajudando Lena a se erguer, o conflito rasgando-o como garras internas. Marco os encarava, o braço cinzento um lembrete vivo do preço. Eu preciso de tempo, murmurou ele, a voz rouca. Elara inclinou a cabeça, os olhos sem fundo absorvendo sua hesitação. O tempo evapora como tudo fraco. A guerra vem para a véspera. Escolha antes que o clã o faça por você. Ela se dissolveu na névoa do riacho, deixando o grupo ferido na escuridão úmida, o eco de sua presença pairando como uma ameaça velada. Victor soube, enquanto ajudava Lena e Marco a saírem da caverna, que a fenda no clã se alargava e o sangue de Eldorá, seu sangue, seria o catalisador para a traição que engoliria as colinas inteiras. A noite de véspera, com suas árvores sussurrantes e ventos frios, esperava pelo amanhecer de uma guerra sem volta. Victor emergiu da caverna com Lena e Marco, arrastando-se ao seu lado, o ar frio de véspera chicoteando seus rostos pálidos como um tapa de traição. O ferimento no flanco latejava, sangue escuro encharcando sua camisa rasgada, mas o verdadeiro corte era interno, uma fenda que se abria em seu peito, dividindo o neófito faminto pelo clã da besta que ansiava pela pureza prometida por Elara. As colinas se erguiam ao redor, sentinelas silenciosas cobertas de névoa que engolia os sons distantes de Eldorá, mas o eco dos rosnados dos senhores da noite ainda vibrava em seus ouvidos, uma promessa de retaliação que fedia a minas úmidas e sangue impuro. Lena tropeçou em uma raiz exposta, gemendo enquanto pressionava as costas feridas, o riacho subterrâneo deixando um rastro de umidade gelada em sua pele. Você hesitou lá embaixo? Por quê? Ela te tocou, Victor. Eu vi o ar tremer. Seu sangue a chama, mas ela nos destrói. Sua voz era rouca, carregada da amargura de quem sobrevivera a divisões que devoravam almas, como nas celas escuras da ditadura, onde aprendera que lealdade era sobrevivência crua. Marco, com o braço cinzento pendendo inútil, rosnou baixo, o rosto contorcido em dor e fúria. Elias vai saber. E se ele decidir que você é o fraco, o clã te caça primeiro. Eles subiram a trilha íngreme, o solo enlameado sugando suas botas, o vento carregando o cheiro de folhas podres e algo mais. Fumaça distante, como se as chamas de uma guerra se acendessem nas bordas de véspera. A mansão surgiu na névoa como uma fortaleza ferida, suas torres escuras recortadas contra o céu nublado, janelas vazias observando o retorno dos sobreviventes. Sentinelas patrulhavam o portão, seus olhos injetados farejando o ar, e um deles, um vampiro magro com cicatrizes das patrulhas em sombral, bloqueou o caminho. O rei convoca todos. Agora, os senhores deixaram outro presente nos vales, 2 dos nossos esvaziados, veias secas como o aviso. Victor sentiu o estômago revirar.
não pela sede, mas pelo peso da culpa. Sua conexão com Elara os expunha, transformando o clã em alvo fácil para os rivais que lamberiam as feridas nas minas abandonadas, fortalecendo-se com sangue de operários noturnos. Dentro do salão, o ar estava carregado de tensão, velas tremulando em candelabros que projetavam sombras longas como garras nas tapeçarias desbotadas. Elias se erguia no centro, imponente como sempre, mas seus olhos profundos e ancestrais traíam uma rachadura, o eco do cálice evaporado ainda fresco em sua memória. O mapa sobre a mesa agora marcava novas perdas, linhas vermelhas traçando invasões nos túneis de ferro velho e nos rios de sombral, onde a água fria servia de rota para emboscadas. O clã se reunira em círculo, rostos pálidos marcados por feridas frescas, murmúrios ecoando como um coro de inquietação. "Relatem", ordenou Elias, a voz grave cortando o silêncio como uma presa afiada. Lena falou primeiro, as palavras saindo em um jorro amargo. O confronto na caverna, o toque de Elara em Marco, os senhores irrompendo como lobos famintos. Victor observava, o ferimento no flanco pulsando em sincronia com seu coração acelerado, sentindo os olhares se voltarem para ele, acusadores, temerosos. "Ela quer meu sangue para purificar", admitiu ele, a voz baixa mas firme, ecoando no salão como um confessionário sombrio. "Diz que é puro, dos primeiros, mas eu não traí. Os senhores nos caçam por causa dela e de mim." Um rosnado coletivo subiu, Marco cerrando o punho bom. Lena desviando o olhar com desgosto velado. Elias se aproximou, o cheiro de terra antiga e sangue coagulado emanando dele como uma aura opressora. "Seu sangue é o pivô, neófito." Eu o senti no ar da praça quando ela evaporou meu cálice. Não foi acidente. Elara quebra o que une porque ela é o fim de tudo. Nascida nas sombras das matas virgens, antes de Eldorá se erguer das colinas, ela devorou clãs inteiros para reinar sozinha. Seu toque não purifica, suga a essência deixando cascas vazias. Seus olhos perfuraram Victor, evocando memórias de noites passadas nas cavernas profundas, onde rios subterrâneos cantavam hinos de solidão eterna. Escolha agora, o clã ou o abismo dela. Os senhores atacam ao amanhecer, forçados pela fraqueza que ela expôs. O conflito rasgou Victor como garras internas. O clã como âncora, Lena e Marco como irmãos forjados em sangue e ruas sujas de Eldorá. Elara como o chamado primal, prometendo controle sobre a sede que o consumia desde a transformação em uma viela fedorenta, onde o Criador o abandonara à mercê da noite. Ele pensou nas periferias, no humano que fora, lutando por migalhas, ansiando por luz, e no monstro que se tornara, caçando sombras para sobreviver. "Eu escolho nós", murmurou, erguendo o queixo, o instinto vampírico se curvando à lealdade frágil. O salão exalou alívio tenso, mas Elias assentiu com gravidade. "Então preparem-se, reforcem véspera, sem rituais, só sangue e garras." A batalha veio como uma tempestade impiedosa. O céu de Eldorá se abrindo em chuvas frias que misturavam-se ao sangue no gramado da mansão. Os senhores da noite surgiram das colinas, uma horda de 20, liderados pelo mesmo tenente que Victor quase matara antes, seus olhos brilhando com ódio puro das minas. "O neófito traiu a antiga. Peguem-no e Eldorá é nossa." O pátio explodiu em caos, garras se chocando contra unhas, presas cravando em gargantas expostas, o ar se enchendo do som de ossos estalando e gemidos guturais. Victor lutou no centro, derrubando um rival com um golpe no pescoço que jorrou sangue quente, o gosto metálico aliviando a sede por um instante de fúria cega. Lena, ao seu lado, rasgava um atacante com precisão letal, suas cicatrizes da ditadura se reabrindo em vingança. Marco, ignorando o braço morto, tacleava outro contra uma árvore, o impacto ecoando como trovão. Elias era o furacão, suas garras traçando arcos que deixavam trilhas de carne rasgada, mas os senhores eram implacáveis, empurrando os guardiões para as bordas de véspera. Victor sentiu o cansaço de sua juventude, um golpe no peito o jogando ao chão enlameado, o líder dos rivais se aproximando com presas à mostra. Seu sangue puro acaba aqui. Mas então, um frio opressivo invadiu o ar. Elara,
emergindo da névoa como uma visão de julgamento, os olhos fixos em Victor. Ela não lutou ao lado de ninguém. Estendeu a mão para o líder e ele convulsionou, o corpo secando como se o sangue evaporasse em névoa fina, deixando uma casca inerte. Os senhores hesitaram, instintos ancestrais gritando pavor, recuando para as sombras das colinas. Elara se aproximou de Victor, o toque dela pairando perto de seu rosto, o ar tremendo. Você escolheu os fracos. Eu poderia ter purificado isso tudo. Ele se ergueu ofegante, sentindo o peso da vitória pírrica. Não fracos. Família. Seu toque evapora tudo. Até você mesma, sozinha nas cavernas. Pela primeira vez, algo como dúvida cruzou seus olhos poços, e ela recuou dissolvendo-se na chuva como névoa ao vento. Os guardiões se reagruparam, feridos mas inteiros, o pátio silencioso, exceto pelo gotejar da água misturada a sangue. Elias colocou a mão no ombro de Victor, um gesto raro de aprovação. A guerra não acaba, mas Eldorá resiste. Seu sangue nos une agora, não por pureza, mas por escolha. Victor assentiu, a sede ainda queimando, mas ancorada pela lealdade que o impedia de se perder. Nas colinas de véspera, a noite se acalmava, sussurrando promessas de noites futuras, onde clãs se equilibrariam em garras e instintos, e o eco do cálice evaporado serviria de lição. O antigo podia quebrar, mas o laço forjado em sangue perdurava. Eldorá, com suas ruas labirínticas e sombras eternas, engolia os segredos, pronta para a próxima caçada.